vamos dar continuidade ao nosso estudo, ao acompanhamento de nossa apostila, Processo Penal Geral. E o nosso tema de hoje é investigação criminal, principalmente inquérito policial, o nosso principal instrumento de investigação criminal. Então, sem muita conversa, sem perder tempo, vamos dar início ao nosso estudo da investigação criminal, da persecução penal, tendo como base aqui o nosso principal foco, o inquérito policial. Galera, antes de nós começarmos o tema propriamente dito, vamos relembrar uma história. Eu já falei com vocês que, ocorrido o crime, depois do crime, nasce para o Estado o direito, ou melhor dizendo, o poder de punir o autor do crime, o poder de investigar e de aplicar o direito penal ao autor do crime. A isso nós vamos chamar do jus puniendi estatal. Cabe ao Estado aplicar o direito penal através do processo penal. Só que nós falamos também que o Estado não poderá fazer isso de qualquer maneira, não é isso? É necessário obedecer princípios constitucionais, regras constitucionais. O Estado, para aplicar o direito penal, precisa observar garantias fundamentais, como, por exemplo, o devido processo legal. E é essa a nossa noção inicial de persecução penal. Esse poder, esse direito que tem o direito penal, que tem o Estado, melhor dizendo, de aplicar o direito penal após a ocorrência do crime. Dito isso, nós vamos dividir a persecução penal em 3 fases. A persecução penal pode ser dividida na primeira fase, a fase da investigação, que é o que vamos trabalhar hoje, a busca, o levantamento da autoria e da materialidade do crime. Mas também eu tenho na persecução penal a fase da ação penal e a fase da execução penal. São essas as 3 fases da persecução penal, dessa atividade estatal na busca de punir o autor do crime. Investigação, ação e execução penal. Só uma observação que tem autores que dividem a persecução penal em 2 fases. E vai fazer o seguinte, vai dar no mesmo, tá galera? A primeira fase, a fase administrativa, que é a fase da investigação, a fase do inquérito policial, uma fase pré-processual. E a segunda fase, a fase judicial, que é a partir da ação penal. É onde eu tenho o processo judicial. Então eu tenho uma fase administrativa na persecução penal e uma fase judicial na persecução penal. Tranquilo? Vejam que só muda a classificação doutrinária, o nosso conteúdo não tem mudança. Vamos lá, galera. Investigação, fase investigativa da persecução penal. Aqui eu tenho a atribuição da polícia judiciária. A investigação é de atribuição da polícia judiciária. É a tarefa de buscar os elementos de autoria e materialidade do crime. É basicamente o seguinte, eu preciso saber se o crime aconteceu, levantar elementos que me demonstram a existência do crime, a isso eu vou chamar de materialidade, e preciso descobrir quem é o autor do crime, levantar elementos de autoria do crime. Daí porque nós vamos falar que a investigação exercida pela polícia judiciária visa colher os elementos de autoria e materialidade do crime. Para tanto, a polícia judiciária, como órgão auxiliar do poder judiciário, atua nesse auxílio do poder judiciário, representando por medidas judiciais, como por exemplo, busca e apreensão, interceptação telefônica, prisão. A polícia judiciária atua representando por essas medidas restritivas de direitos e também cumprindo os respectivos mandados. Muito simples, muito tranquilo. Para não ter confusão, nós vamos fazer uma distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária. Polícia judiciária sendo a polícia responsável aqui pela nossa investigação. A polícia administrativa, galera, é a polícia ostensiva, é a polícia que cuida da prevenção. É uma das funções do poder de polícia do Estado, porque ambas são funções do poder de polícia do Estado, tanto polícia administrativa quanto polícia judiciária, mas a polícia administrativa tem esse caráter preventivo. A marca é essa, caráter preventivo.
é uma polícia ostensiva. Em regra, a polícia administrativa é exercida pela polícia militar, por exemplo, ou pela Polícia Rodoviária Federal, que cuida do patrulhamento das rodovias federais. Já a polícia judiciária é essa função da polícia que cuida da busca dos elementos de autoria e materialidade, que cuida da investigação, além de auxiliar o Poder Judiciário na representação e no cumprimento de mandados. Se nós analisarmos o artigo 144 da Constituição, que é o dispositivo constitucional que trata dos órgãos de segurança pública, nós vamos ver que, principalmente, como atividade típica, cabe aí às polícias federal e às polícias civis a função de polícia judiciária. A investigação de crime é de atribuição da Polícia Federal e das polícias civis, sendo que a Polícia Federal tem a atribuição dos crimes, por exemplo, contra a União, e as polícias civis a atribuição de polícia judiciária em relação aos demais crimes, excetuando os crimes militares. O que acontece? Eu digo que as polícias civis e as polícias federais possuem como função típica a atribuição de polícia judiciária, porque nada impede que elas exerçam também de forma atípica, de forma secundária, uma função de polícia administrativa. Olha que exemplo bacana. Imagine uma delegacia implantada para a prevenção do tráfico de drogas, para a prevenção do crime organizado. Neste caso aí, a Polícia Civil ou a Polícia Federal estaria atuando em uma função de polícia administrativa, que não obstante ser uma função secundária, é uma função possível. Assim como a Polícia Militar, que exerce como função típica a função de polícia administrativa, ela tem a atribuição, diante de um crime militar, investigar, ter o papel de polícia judiciária militar através de um inquérito policial militar. Os crimes militares são aqueles previstos no Código Penal Militar, processados através do Código de Processo Penal Militar. Então nós vamos combinar que o artigo 144 da Constituição, ele traz as atribuições dos órgãos de segurança pública. E basicamente eu tenho como função investigativa, função de polícia judiciária, a Polícia Civil e a Polícia Federal, dentro do âmbito de suas atribuições, excetuado os crimes militares, que quem vai investigar os crimes militares é a Polícia Militar, por meio aí de um inquérito policial militar, exercendo função de polícia judiciária militar. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Neste ponto aí, eu quero que vocês dêem uma olhada no artigo 144 da Constituição, onde eu vou ter delineado, eu vou ter definido todas as funções dos órgãos de segurança pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Civil e Polícia Federal. Beleza? Dê uma olhada com calma no artigo 144 da Constituição Federal. Neste ponto eu quero só, para ficar bem completo aqui o nosso material, fazer uma observação em relação à função de polícia judiciária. É o seguinte, eu disse para vocês que a polícia judiciária é aquela polícia que busca os elementos de autoria e materialidade do crime. É a função da polícia que busca os elementos de autoria e materialidade do crime, que investiga, que representa junto ao Poder Judiciário por medidas restritivas de direito. O que acontece? Para a maioria da doutrina, a maioria dos livros que vocês vão ler, o tema termina por essa abordagem. Mas se nós analisarmos tecnicamente o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição, nós vamos ver aqui que o Constituinte colocou que a Polícia Civil, dirigida por delegado de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Como o Constituinte colocou aqui, fez questão de deixar expresso que as polícias civis possuem atribuição de polícia judiciária e a investigação de crime, alguns doutrinadores, como por exemplo o professor Renato Brasileiro, diferencia polícia judiciária de polícia investigativa. Essa diferença é apenas doutrinária para seguir o texto expresso da Constituição, mas é importante vocês tomarem nota. A polícia judiciária seria aquela função de auxiliar do Poder Judiciário, quando a polícia atua representando por mandados, cumprindo as ordens judiciais. E a polícia investigativa
a função de polícia investigativa seria aquela função da realização das demais diligências nas buscas dos elementos de autoria e materialidade do crime. Lembrando que, para a maioria, polícia investigativa e polícia judiciária constituem a mesma noção ampla de polícia judiciária. Para quem faz essa distinção, nós separamos em polícia judiciária em sentido estrito, que é essa função de representar junto ao poder judiciário, e a polícia investigativa, que é a função das demais diligências, são os atos investigatórios nas buscas dos elementos de autoria e materialidade do crime. Tranquilo, galera? Beleza? Para a gente finalizar este bloco, nós já sabemos que a persecução penal tem como primeira fase a investigação, que a investigação é a busca dos elementos de autoria e materialidade do crime. Eu quero aqui elucidar o fato criminoso, eu quero dar uma resposta ao fato criminoso para poder que a persecução penal tem como primeira fase a fase investigativa, a fase de investigação, que é exercida pela polícia judiciária. Função principal das polícias federal e civil. Polícias civis, porque cada estado e distrito federal tem a sua própria polícia civil. As forças de segurança, organizadas no artigo 144 da Constituição. Agora precisamos falar acerca da autoridade que preside esta investigação. A autoridade responsável por esta investigação, que é a primeira fase da persecução penal. De acordo com o artigo 144 da Constituição, eu tenho que a Polícia Civil é dirigida pelo delegado de polícia. O delegado de polícia, então, é a autoridade policial responsável pela condução da fase da persecução penal investigativa, da fase pré-processual. E, meus amigos, para que eu tenha uma investigação independente, uma investigação imparcial, que garanta inclusive a segurança da imparcialidade do judiciário e evite influências de fatores externos, é preciso falarmos acerca do princípio do delegado natural. E antes de eu falar do princípio do delegado natural, quero relembrar uma observação com vocês. Lá no início, quando tratamos do sistema acusatório, eu falei que uma das marcas do sistema acusatório que o distingue do antigo sistema inquisitivo é que no sistema acusatório eu tenho a distribuição de funções, eu tenho um controle das partes, porque no sistema acusatório eu tenho um órgão responsável pela acusação. Estão lembrados? Artigo 129, inciso 1 da Constituição. Ao Ministério Público compete privativamente promover a ação penal pública. Então veja lá, se eu tenho um órgão com atribuição específica para denunciar, significa que o órgão que denuncia é diferente do órgão que vai decidir, do órgão que vai julgar. Eu tenho distribuição de funções, logo eu falo no sistema acusatório. Neste ponto, o artigo 5º da Constituição, ele traz de forma expressa os princípios do juiz natural e do promotor natural. Isso porque o cidadão deve ser denunciado por um órgão previamente constituído, assim como ele deve ser julgado por um órgão previamente constituído antes do fato criminoso, de modo a se evitar um tribunal de exceção, um juiz de exceção ou um promotor de exceção escolhido especificamente para aquele fato. Ocorre que a doutrina moderna vem dizendo o seguinte: para eu ter um efetivo sistema acusatório, como garantia do sistema acusatório, eu preciso falar na independência não só do julgador e do promotor natural. Eu preciso falar na independência também do defensor natural. Já que eu tenho um órgão acusador natural, eu preciso falar no princípio do defensor natural, assim como eu preciso falar uma investigação independente, segura, eficaz. E eu preciso falar também como colorado do sistema acusatório no princípio do delegado natural. Então, por exemplo, o professor Nestor Távora, ele fala que como fortalecimento do sistema acusatório, precisamos desenvolver o princípio do juiz natural, do promotor natural, do defensor natural e do delegado natural. E o que seria o princípio do delegado natural? Seriam garantias que visa evitar a retirada do delegado do caso imotivadamente, que visa retirar o delegado da investigação sem fundamentação.
ou então que vise colocar uma outra autoridade policial específica para investigar aquele determinado caso. Então veja, são garantias que visam trazer a independência à autoridade policial para que com tranquilidade ela conduza a investigação, sem sofrer influências externas. Assim como a garantia fundamental do cidadão, um direito fundamental do cidadão, que vai ter assegurado uma autoridade policial previamente constituída para investigar aquele fato. Investigação essa que pode levar tanto aos elementos de materialidade e autoria aptos a indiciar, como também a investigação pode demonstrar a sua inocência. Daí porque eu ter essa garantia, a importância desta garantia, do delegado não ser removido imotivadamente, dele não ter o seu procedimento investigatório avocado pelo superior hierárquico imotivadamente, enfim, de sofrer influências externas capazes de abalar a independência da investigação e, consequentemente, a própria imparcialidade do Poder Judiciário. Neste ponto, além desse desenvolvimento doutrinário, a Lei 12.830 traz importantes dispositivos sobre o que eu estou falando. Está no nosso material, mas eu quero que vocês tomem nota, como, por exemplo, o artigo 2º, parágrafos 1º e 2º da Lei 12.830, que nos diz o seguinte: as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas do Estado. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio do inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, como, por exemplo, o TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, lá da Lei dos Juizados Especiais, da Lei 9.099 de 95. E aí ele continua, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos. Na sequência, o parágrafo 4º, ele traz a garantia de que o inquérito, de que o procedimento investigatório, ele só pode ser avocado ou redistribuído pelo superior hierárquico de forma motivada, trazendo o real interesse público que justifica aquela remoção ou aquela avocação ou redistribuição do procedimento. Isso para evitar que o procedimento seja levado para outra autoridade de forma arbitrária, visando interesses escusos. E no mesmo sentido, o parágrafo 5º da mesma lei, da Lei 12.830, traz que a remoção do delegado de polícia dá-se-á somente por ato fundamentado, que é o que nós chamamos de inamovibilidade parcial. Não é inamovibilidade total, como tem a garantia do Judiciário e do Ministério Público, mas o delegado só pode ter a sua remoção contra a sua vontade se for por ato fundamentado, se não o remédio cabível é o mandado de segurança, contra uma remoção arbitrária. Então veja que quando eu falo do princípio do delegado natural, eu estou falando em um sistema investigatório que visa trazer tranquilidade ao investigador para que ele tenha independência na sua função, além do direito fundamental do investigado, para que não sofra influências externas. É o seguinte que precisamos observar. O Supremo, ele reconhece apenas os princípios expressos na Constituição, que é o do promotor natural e do juiz natural. Quando eu digo princípios expressos, é porque o Constituinte fala que ninguém será acusado sem ser por um órgão previamente constituído, assim como não será julgado, não terá decisão, a condenação sem ser por um órgão previamente constituído. Então, o Supremo, em decisões do STF, eu tenho como aceitação do princípio do juiz natural e do promotor natural. Trata-se de um desenvolvimento doutrinário com base principalmente na Lei 12.830, quando se fala no princípio do delegado natural. Tranquilo, minha galera? Beleza? Então, vamos avançar, vamos seguir no nosso estudo, e o nosso próximo ponto são as diligências fora da circunscrição. Aqui é o seguinte, já sabemos que o delegado de polícia é a autoridade policial com a atribuição para investigar.
Investigação, uma das funções da Polícia Judiciária, Polícia Civil e Polícia Federal, na busca dos elementos de autoria e materialidade do crime. Não é isso? Primeira fase da persecução penal. Mas até onde o delegado de polícia, com essas garantias que eu preciso efetivar para ter o princípio do delegado natural aplicado na prática, até onde o delegado de polícia pode realizar as suas diligências? Meus amigos, o artigo 22 nos dá essa resposta. De acordo com o artigo 22, dentro da sua circunscrição, circunscrição é a margem territorial, são os limites territoriais onde o delegado está atuando, onde a sua delegacia tem atribuição. Então veja, dentro da sua circunscrição, o delegado de polícia realizará as suas atribuições, procedendo, requisitando as diligências. Se ele precisar, na investigação do crime, realizar diligência em outra circunscrição, veja, em outra circunscrição policial, dentro da mesma comarca que ele atua, ele pode realizar essas diligências sem deprecar, sem emitir carta precatória. Agora, se o delegado de polícia precisar realizar diligências dentro de circunscrição pertencente a outra comarca, ou seja, uma circunscrição diferente da sua e ao mesmo tempo de comarca diferente da que ele atua, neste caso o delegado de polícia precisará emitir carta precatória e a diligência deve ser feita por meio de carta precatória. Tranquilo? Beleza? Diligência fora da circunscrição por meio de carta precatória, se eu estiver diante de outra comarca também. Eu quero que vocês, neste ponto, dêem uma olhada ao artigo 22 do Código de Processo Penal. Para nós terminarmos este bloco, eu quero finalizar falando que os procedimentos administrativos em relação às atividades realizadas pela Polícia Judiciária, que vai efetivar essa primeira fase da persecução penal, a investigação, podem ser de três formas. Eu tenho três espécies de procedimentos administrativos. Eu tenho o inquérito policial, que é o nosso principal instrumento, que é o que vamos trabalhar aqui hoje, principalmente. Eu tenho o termo circunstanciado de ocorrência, que é o TCO. Isso aqui em relação aos crimes de menor potencial ofensivo, aqueles que têm a pena máxima igual ou inferior a 2 anos, que segue o rito aí da Lei 9.099 de 95. E posso ter no âmbito da polícia 3 procedimentos investigativos. O inquérito policial, o TCO em relação aos crimes de menor potencial ofensivo e as contravenções penais. Crimes de menor potencial ofensivo, aqueles que têm pena máxima igual ou inferior a 2 anos, que seguem o rito da Lei 9.099 de 95. E eu preciso acentuar os crimes que eu aplico a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Porque se eu estiver no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo que se tratar de crime com pena inferior a 2 anos, eu não posso investigá-la por meio do TCO, eu tenho que investigá-la por meio do inquérito policial. E eu falo ainda em um terceiro procedimento investigatório, que é a verificação preliminar de informação, também chamado procedimento de diligências preliminares. Este procedimento preliminar de investigação, ele ocorre nas hipóteses em que o delegado de polícia tem a informação do crime, mas ainda não tem certeza dos elementos de justa causa para instaurar o inquérito policial. Ainda não tem de forma substancial a convicção formada de que é caso de instaurar o inquérito policial. Então o delegado instaura um procedimento de diligência preliminar, uma verificação preliminar de informações, para colher maiores informações, maiores detalhes. Neste procedimento, se restar demonstrado que realmente é caso de se investigar mediante o inquérito policial, aí sim o delegado instaura o inquérito policial. Então veja, em relação à investigação, no âmbito da polícia judiciária, eu tenho 3 procedimentos de investigação. O inquérito policial, a verificação preliminar de informações ou a diligência preliminar e o termo circunstanciado de ocorrência. Os 2 primeiros, inquérito policial e o termo de diligência preliminar, previsto expressamente no Código de Processo Penal, a partir do artigo 4º, e o terceiro, o TCO, previsto no artigo 69 da Lei 9.099 de 95. Quanto a esses procedimentos investigatórios, cumpre ressaltar que o entendimento é de que a Polícia Militar só pode realizá-los em relação a crime militar.
A atribuição que a Polícia Militar tem de investigar através do inquérito policial militar ou de outro procedimento militar é diante de crime militar, aqueles previstos no Código Penal Militar, processados por meio do Código de Processo Penal Militar. Tranquilo, galera? Beleza? Vamos dar sequência, então, ao nosso estudo. Em relação aos procedimentos, o procedimento que nos interessa, que vai trazer de forma substancial a nossa investigação, é o inquérito policial. E antes de eu falar do inquérito policial, eu preciso tratar da natureza assecuratória do inquérito policial. É necessária essa abordagem para que nós entendamos o contexto que o inquérito policial está inserido na investigação hoje. O que ocorre? O Código de Processo Penal, que disciplina o inquérito policial, ele é datado de uma época, de um regime não democrático, de um regime ditatorial. A carga inquisitiva do CPP como um todo é muito forte. E por muito tempo o inquérito policial foi visto como um instrumento até mesmo de arbitrariedade, como um instrumento que visava trazer a confissão do sujeito objeto da investigação, porque o sujeito ele era tratado como objeto da investigação, que visava trazer essa confissão para entregar para o autor da ação penal, por exemplo, o Ministério Público, os elementos necessários para que ele processasse o indivíduo. Daí porque por muito tempo foi considerado o caráter unidirecional do inquérito policial. Era dizer que a única finalidade do inquérito policial era colher os elementos para entregar ao Ministério Público, para que o Ministério Público denunciasse ou não. Então, por muito tempo, o inquérito policial ele não foi visto como um instrumento garantidor de direitos. Ao contrário, o inquérito policial ele acaba trazendo essa mancha de um instrumento inquisitivo radical, de um instrumento até mesmo arbitrário. Mas hoje, à luz da Constituição de 88, à luz dos direitos e garantias fundamentais, quando nós vamos estudar o inquérito policial, analisar o inquérito policial, fazendo uma filtragem constitucional, não podemos deixar de trabalhar hoje o inquérito policial como instrumento garantidor de direito também. Eu preciso equilibrar a minha missão no inquérito de buscar os elementos de autoria e materialidade do crime, como também utilizá-lo como uma garantia do cidadão, como um instrumento assecuratório, como um instrumento de direito fundamental, de garantir direito fundamental do cidadão. Então, o inquérito policial, que por muito tempo foi deixado de lado essa visão assecuratória, hoje a nossa análise visa buscar a eficácia da investigação, mas também garantir direitos fundamentais. Tranquilo? Então, quando vocês precisarem discutir sobre isso, sobre a natureza assecuratória do inquérito policial, é que não obstante eu ter um inquérito inquisitivo, obviamente nós vamos falar o porquê, ele hoje é marcado por contornos aí de garantias de direito. Eu não posso, por meio do inquérito policial, ser arbitrário, por meio do inquérito policial, violar direitos fundamentais do cidadão. Então, dito isto, qual é o objetivo do inquérito policial? Qual é o objetivo desse instrumento, desse procedimento administrativo pré-processual, que é o inquérito policial? Já falamos, o objetivo é colher os elementos de autoria, colher os elementos de materialidade do crime. O elemento de materialidade ou os elementos de materialidade são aqueles que vão me confirmar que o crime existiu, que realmente o crime existiu. E os elementos de autoria são aqueles que vão me mostrar quem é o suspeito por aquele crime. Mas o inquérito ele pode me mostrar ou que o crime não aconteceu, ou então que aquele suspeito não foi o autor do crime. Daí porque a importância de eu analisá-lo também como instrumento garantidor de direito. Então veja que junto ao Poder Judiciário, cabe ao delegado de polícia, como autoridade responsável pela condução da investigação, representar por medidas restritivas de direitos fundamentais. Obviamente, o simples fato do sujeito ser investigado já lhe traz uma mácula. O simples fato do sujeito ser investigado já vai ter interferência em direitos da sua personalidade, em direitos fundamentais. E durante todo o curso da investigação pode ser necessário suspender direitos fundamentais do investigado, como por exemplo a liberdade, a privacidade, a imagem, enfim, são diversas medidas restritivas de direitos fundamentais que o delegado de polícia pode ter que adotar ao longo da investigação.
Como ele não vai fazer isso de forma arbitrária, como o inquérito policial também é um instrumento garantidor de direitos, cabe ao delegado de polícia, como um dos objetivos do inquérito policial, representar a autoridade judicial por essas medidas restritivas de direitos, como, por exemplo, um pedido de prisão preventiva, uma representação pela prisão preventiva do sujeito. Neste ponto, nós podemos trabalhar o artigo 6º do Código de Processo Penal, que traz as diligências que o delegado de polícia pode realizar na busca desses elementos de autoria e materialidade do crime, as diligências que o delegado de polícia pode realizar para fundamentar as suas representações judiciais, mas além dessas diligências previstas no artigo 6º do Código de Processo Penal, o delegado de polícia, nessa reconstrução dos fatos por meio do inquérito policial, pode adotar outras medidas desde que não seja ilegal. Outras medidas desde que não constitua em prova ilícita. Tranquilo, galera? Beleza? Eu vou cortar aqui para a gente mudar o quadro e volto na sequência. Tranquilo? Volto já. Da investigação criminal, estou falando agora do inquérito policial. Galera, não podemos falar no inquérito sem falar da natureza assecuratória, não é isso que estamos trabalhando agora. O inquérito, além do instrumento que vai nos trazer os elementos de materialidade e autoria do crime, mas vai também garantir direitos fundamentais do cidadão. Eu acabei de falar com vocês que, abandonado o caráter unidirecional do inquérito policial, o inquérito policial ele não tem mais a obrigação, a dependência de proceder à investigação com o único objetivo de levar os elementos ao autor da ação penal, por exemplo, o Ministério Público. Hoje o que nós buscamos no inquérito policial, que nos traz esse caráter assecuratório, é a busca da verdade possível de se reconstruir nos autos do inquérito por meio das diligências realizadas sob o comando do delegado de polícia. Já que o inquérito tem esse caráter assecuratório, já que o inquérito não tem mais o caráter unidirecional que o vinculava à missão de dar os elementos de autoria e materialidade tão somente ao autor da ação penal, nós temos que pensar no inquérito policial como o seguinte instrumento. Primeiro, eu busco os elementos de materialidade e autoria do crime. Beleza. Mas através do quê? O que é o inquérito? É um processo judicial? Não. Nós sabemos que o inquérito está numa fase pré-processual. O inquérito é um procedimento administrativo, é um procedimento que corre junto à administração pública. A polícia é um órgão da administração, é uma fase pré-processual. Então olha que bacana, eu tenho um procedimento administrativo que visa colher os elementos de materialidade e autoria para elucidar o crime, elucidar o fato. Com que objetivo ele faz isso, pessoal? Veja, primeiro, eu faço esse trabalho para entregar ao autor da ação penal estes elementos, para, se for o caso, ele entrar com a ação penal ou não, ou pedir o arquivamento. Quem é o autor da ação penal? Depende. Se for ação penal pública, o Ministério Público. Se for ação penal privada, o querelante. Mas eu me contento em pensar o inquérito policial visando tão somente colher os elementos para o autor da ação penal? De forma alguma. Porque esses elementos colhidos ao longo do inquérito policial, ele deve servir também para a defesa. A defesa, o investigado, também tem o direito de dar a sua versão dos fatos. O inquérito policial pode demonstrar que o fato não existiu. O inquérito policial também pode demonstrar que, em existindo fato, aquele suspeito não era o autor do fato. Então, além de eu ter um inquérito que eu posso ofertá-lo ao autor da ação penal, eu também posso ofertá-lo à defesa, porque o inquérito ele é visto hoje com independência. Somente a defesa e somente a acusação? Também não. Porque, como eu disse para vocês, para nós limitarmos direitos fundamentais, eu preciso fazer isso fundamentadamente. Eu preciso fazer isso obedecendo à reserva de jurisdição. Então, estes elementos colhidos no inquérito policial de materialidade e autoria, ele vai servir também para fundamentar medida cautelar.
Esses elementos colhidos ao longo do inquérito, ele vai me permitir fundamentar, por exemplo, a necessidade que eu tenho de representar por uma prisão preventiva, por um mandado de busca e apreensão. Então, pensando no inquérito, em todo esse contexto, nós trabalhamos este conceito que está no material. Olha que bacana e olha se não é exatamente isso que eu falei. O inquérito policial é um procedimento administrativo investigatório. Eu estou na primeira fase da persecução penal. Ele busca reunir indícios de autoria e materialidade delitiva com o objetivo de fornecer estes elementos ao Ministério Público ou ao querelante e ao investigado ou seu advogado, possibilitando o segmento da persecução penal através da propositura da ação. Além disso, o inquérito pode justificar o arquivamento do feito. Não ter processo não significa que o inquérito está vinculado necessariamente a uma fase processual. Pode existir inquérito sem processo. Porque se no inquérito já tiver patentemente demonstrado, evidentemente demonstrado, a inocência do sujeito, ou que o fato não existiu, é hipótese, por exemplo, de se pedir o arquivamento. E aí eu tenho inquérito sem ter processo. Além disso, vamos seguir aqui no nosso conceito. O inquérito ele vai servir para justificar representação judicial por medidas cautelares, seja pessoais, seja patrimoniais, seja probatória. Então veja que nesse conceito de inquérito policial eu consigo demonstrar para vocês o objetivo do inquérito, a finalidade do inquérito e para quem que eu destino o inquérito policial. Confie nesse conceito que não tem como dar errado em prova, galera. E com isso nós vamos avançar para o nosso próximo tópico, ainda dentro deste conceito, que é a natureza garantista ou função preservadora do inquérito policial. Quem trabalha esse termo natureza garantista do inquérito policial, por exemplo, é o professor André Nicoliti. O termo função preservadora vocês podem encontrar no professor Nestor Távora, no professor Renato Brasileiro, na doutrina mais moderna. Mas o que significa essa natureza garantista ou então função preservadora do inquérito policial? Meus amigos, se vocês analisarem o conceito que eu trabalhei com vocês agora de inquérito policial, é possível que no inquérito policial reste demonstrado que o sujeito não praticou o crime. Ou então é possível que no inquérito policial reste demonstrado que o crime sequer existiu. E restando demonstrado assim no inquérito policial, eu vou evitar que um inocente seja acusado injustamente. O inquérito policial demonstrando a inocência do sujeito ou demonstrando que o fato não existiu, ele vai evitar um processo injusto. Ele vai evitar que o sujeito seja injustamente processado em uma ação penal. Daí porque o professor André Nicoliti fala na natureza garantista, o professor Renato Brasileiro fala na função preservadora do inquérito policial. Visa preservar o estado de inocência do sujeito. E isso é tão bacana, tão interessante, que preservando o estado de inocência do sujeito, já demonstrado no inquérito a inocência do sujeito, eu vou evitar um processo fadado a insucesso. Evitando um processo fadado a insucesso, porque já está patentemente demonstrado que o sujeito é inocente, o Estado vai poupar. Eu vou evitar que o Estado tenha gastos inúteis. Porque eu já vou ter a possibilidade do Ministério Público requerer o arquivamento do feito, porque o inquérito já demonstrou, por exemplo, a inocência do sujeito. Tranquilo, galera? Beleza? E o que seria, então, a função utilitária do inquérito? Ou função preparatória do inquérito policial? Função utilitária, trabalhada aí pelo professor André Nicoliti ao lado da natureza garantista, natureza utilitária, e função preparatória, trabalhada, por exemplo, pelo professor Renato Brasileiro, ao lado da função preservadora. A natureza utilitária do inquérito policial, a função preparatória do inquérito policial, é colher esses elementos de autoria e materialidade, colher esses elementos probatórios, acautelar, por exemplo, as provas que serão irrepetíveis, que não poderão ser repetidas em juízo, para que seja utilizado na ação penal, para que seja utilizado para o oferecimento da ação penal e para que justifique também eventuais pedidos de medidas cautelares, seja pessoais, probatórias ou patrimoniais. Então veja que essa função preparatória é acautelar as provas,
Acautelar os elementos que demonstram a autoria, os elementos que demonstram a materialidade. Através do inquérito eu vou ter um conjunto de elementos informativos me dizendo o crime aconteceu. Aquele suspeito realmente é o autor do crime. E estes elementos vai ser utilizado na preparação para a ação penal. Estes elementos podem ser utilizados durante a ação penal. Estes elementos podem ser utilizados para fundamentar medidas cautelares restritivas de direitos ou da própria liberdade do sujeito. Tranquilo? Então não deixem de analisar, não deixem de pensar juntamente com o conceito a natureza garantista e a natureza utilitária do inquérito policial, a função preservadora e a função preparatória do nosso inquérito policial. Tranquilo, minha galera? Beleza? Eu vou dar uma pausa e volto agora para a gente falar acerca da diferença entre portaria e o auto de prisão em flagrante delito. Pode passar o play para o próximo vídeo. Valeu! A securatória, a sua função preparatória da ação penal. Já vimos a importância do inquérito policial. O nosso inquérito policial, ele pode ser instaurado de duas formas. Há dois meios que a autoridade policial, que o delegado de polícia pode instaurar o inquérito policial. O delegado de polícia ele pode instaurar o inquérito policial por meio da portaria ou por meio do auto de prisão em flagrante delito. O que é a portaria? A portaria é uma peça bem simples. A portaria é a peça inaugural do inquérito policial. A portaria é a peça que abre o inquérito policial, que declara a abertura das investigações. E eu vou ter a portaria quando eu não estiver diante de um flagrante de crime. Quando eu não estiver diante de uma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal, o delegado de polícia vai instaurar o inquérito por meio da portaria. A portaria é uma peça bem simples, ele vai descrever o fato que está sendo investigado, vai descrever, se tiver estes elementos, quem é o suspeito, quem é a vítima, qual o crime que está sendo investigado, e aqui na portaria o delegado de polícia vai colocar quais são as diligências que os seus subordinados precisam realizar. Quais são as diligências, por exemplo, requisição de perícia, oitiva de testemunha, interrogatório do suspeito, enfim. Aqui na portaria o delegado vai narrar, vai requisitar as primeiras diligências para a elucidação do fato criminoso. As primeiras diligências que vai demonstrar aí os elementos de autoria e de materialidade do crime. E o APFD, o auto de prisão em flagrante delito. Aqui é quando o delegado estiver em uma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal. Aqui o inquérito se inaugura pela prisão em flagrante do conduzido. Então veja, quando o sujeito é apresentado preso ao delegado de polícia, preso porque estava em flagrante de crime, o ato de ratificar o flagrante já é o início do inquérito policial. No auto de prisão em flagrante delito, o delegado já vai ouvir o condutor da prisão, vai ouvir as testemunhas da prisão, ouvir o preso, ouvir a vítima, se for o caso, se for possível ouvir a vítima, juntar ali os elementos iniciais, documentar, formalizar estes atos e no próprio auto de prisão em flagrante delito, o delegado vai requisitar as diligências que entender necessárias, perícias, laudos, outras testemunhas que se precise ouvir. Então veja, diante da hipótese de flagrante de crime, o inquérito se instaura por APFD. Não havendo flagrante de crime, o inquérito se instaura por portaria. E nós já sabemos que eu vou instaurar o inquérito por portaria ou APFD se eu não estiver diante de um crime de menor potencial ofensivo ou de uma contravenção penal. Porque se eu estiver diante de um crime de menor potencial ofensivo ou de uma contravenção penal, o procedimento investigatório correto é o termo circunstanciado de ocorrência. Não é isso que nós combinamos? Artigo 69 da Lei 9.099 de 95. Desde que não envolva violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque, mesmo sendo uma infração de menor potencial ofensivo, e eu estiver no âmbito da Lei Maria da Penha, aí eu venho aqui para a nossa regra do inquérito. Ou por meio de portaria, se não tiver flagrante, ou por meio do APFD, se for hipótese de flagrante delito. Então, beleza. Dois meios o delegado tem para instaurar o inquérito. APFD e portaria. Mas aí eu pergunto a vocês, por que o delegado vai instaurar o inquérito? Qual o motivo da instauração do inquérito policial? E o motivo
o motivo, a fundamentação que leva o delegado a instaurar o inquérito policial é justamente a notícia crimes. É a notícia do crime, é a notícia do evento criminoso que vai fazer com que o delegado inicie as investigações, que vai fazer com que o delegado comece a pesquisar, comece a elucidar esse crime, comece a tentar desvendar este crime. Então, notícia crimes é justamente o motivo para a instauração do inquérito policial. E a notícia crimes, meus amigos, ela pode ser de três maneiras. Eu posso ter a notícia crimes de cognição imediata, também chamada de cognição direta. A notícia de crimes de cognição imediata, também chamada de indireta. E a notícia crimes por cognição coercitiva. Eu posso ter também a notícia crimes por cognição coercitiva. E o que é essa notícia crimes imediata, direta ou espontânea? Galera, a notícia crimes por cognição imediata, o delegado toma conhecimento do crime de forma espontânea. Durante a sua atividade rotineira, durante o seu trabalho, chega ao conhecimento da autoridade policial a existência do crime. E aí ele vai instaurar o procedimento investigativo, seja por meio de portaria, seja por meio de APFD. Por exemplo, durante o seu trabalho rotineiro, um agente policial comunica o delegado sobre uma investigação, sobre uma diligência e leva a ele o conhecimento do crime. Veja que eu tenho aí um conhecimento do crime por parte do delegado de forma espontânea, durante a sua atividade rotineira. Por isso que eu vou chamar de cognição imediata, de cognição espontânea. Só que o delegado ele pode ter a notícia do crime de forma provocada. Um terceiro pode levar o conhecimento da infração penal ao delegado de polícia. E aqui eu tenho um documento escrito, eu tenho um documento formal. Por isso que eu vou chamar de cognição mediata, ou de cognição indireta, ou de cognição provocada. Porque um terceiro leva ao conhecimento. Seja a vítima por meio do requerimento, seja a vítima ou representante legal da vítima por meio da representação, seja o Ministério Público que requisita a instauração do inquérito policial. Então veja, por cognição imediata, o delegado de polícia, ele é provocado, ele recebe um expediente escrito, dando a notícia do crime que vai lhe fundamentar a instauração do inquérito policial. E o que seria cognição coercitiva, galera? Cognição coercitiva é o seguinte: o delegado, juntamente com a notícia do crime, recebe o sujeito preso em flagrante. Então, cognição coercitiva é a hipótese do APFD. É quando o sujeito, por meio da apresentação à autoridade policial, já leva também o conhecimento do crime. O delegado, ao ratificar o APFD, ele estaria aí diante de uma cognição coercitiva. Ele estaria coercitivamente aí agindo para iniciar as investigações. E aqui eu preciso fazer uma observação. A maioria da doutrina vai chamar de cognição coercitiva a notícia crimes, quando for o caso do flagrante, só que o professor Guilherme de Souza Nutti não trata a cognição coercitiva como hipótese de flagrante. É a apresentação do preso em flagrante. O delegado toma conhecimento do crime com a apresentação do preso. A observação que eu tenho importante aqui é que o professor Guilherme de Souza Nutti ele não tem esse posicionamento. Para o professor Guilherme de Souza Nutti, eu coloquei essa observação no nosso material. A prisão em flagrante é modalidade de notícia crimes indireta. Modalidade de notícia crimes de cognição imediata, de cognição indireta ou provocada. Justamente porque a autoridade policial, o delegado de polícia, ele toma conhecimento do fato mediante a apresentação do preso. Ele é provocado a tomar conhecimento do fato. Só cuidado com essa observação, principalmente em relação à prova dissertativa ou prova oral. Maioria da doutrina, cognição coercitiva, apresentação do preso em flagrante. Para o professor Nutti, o flagrante nada mais é do que uma modalidade de cognição mediata. Tranquilo? Beleza? Podemos seguir? Então vamos lá. O que é delatio criminis? Já sabemos que a notícia crimes é o conhecimento que é levado à autoridade policial acerca do crime. E esse conhecimento ele vai dar a instauração do inquérito policial, que pode ser por portaria,
ou por APFD. E delatio criminis, meus amigos? Delatio criminis é muito simples, principalmente porque delatio criminis é uma espécie de notícia criminis. Delatio criminis nada mais é do que uma espécie de notícia criminis e está previsto no artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Artigo 5º, parágrafo 3º do CPP. Que história é essa? Veja, na delatio criminis eu tenho um sujeito específico. Esse sujeito específico é qualquer do povo, é um terceiro, mas não pode ser a vítima ou seu representante legal. Então olha que bacana, quando um terceiro leva ao conhecimento do delegado de polícia a informação da existência do crime, essa informação que o terceiro dá sobre o crime, nós chamamos de delatio criminis. Veja que quando eu falo aí que eu tenho um sujeito específico, é porque ele não pode ser nem a vítima, nem seu representante legal. Outro ponto importante na delatio criminis é que na delatio criminis, o sujeito que leva a informação à autoridade policial, ele não é obrigado. É uma faculdade que qualquer do povo tem. Agora veja, ele tem que assumir a responsabilidade, ele precisa assumir a responsabilidade de se identificar. Na delatio criminis do artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, o sujeito não presta informação de modo anônimo. Quando o sujeito presta essa informação de modo anônimo, nós temos aí a vulgarmente chamada denúncia anônima. É vulgarmente chamada porque denúncia não é técnico, denúncia é o termo utilizado para iniciar o acusatório do Ministério Público. Mas quando eu falo em uma denúncia anônima, informação anônima, eu estou falando justamente de uma delatio criminis apócrifa. Uma delatio criminis apócrifa, uma notícia criminis inqualificada, porque o sujeito não se identifica. E quando eu estou nessa informação anônima, nessa delatio criminis apócrifa, o delegado não pode instaurar inquérito com base unicamente na informação anônima. Quando eu estiver diante de uma informação anônima, de uma vulgarmente chamada denúncia anônima, antes de instaurar o inquérito aqui, o delegado precisa instaurar aquele procedimento de verificação preliminar de informação, ver se realmente é caso de justa causa para a instauração do inquérito. Ele verificando a veracidade da informação anônima, aí ele instaura o inquérito por meio da portaria ou por meio do APFD, se for o caso. O caso concreto vai nos dizer. O que importa é, quando eu falo da delatio criminis do artigo 5º, parágrafo 3º, não estou falando da delatio criminis apócrifa, da notícia criminis inqualificada, são sinônimos utilizados pela doutrina, onde o sujeito faz a denúncia anônima. Na delatio criminis do artigo 5º, parágrafo 3º, qualquer do povo tem a faculdade de prestar essa informação, mas aqui ele assume a responsabilidade de se identificar. E com base nisso, o delegado pode sim instaurar inquérito policial em consonância com a delatio criminis. O sujeito, ele leva ao conhecimento da autoridade policial, ele se identifica. Se esses elementos forem suficientes para a instauração do inquérito, o delegado pode. Porque a delatio criminis, como espécie de notícia criminis, ela pode ser delatio criminis de cognição imediata ou delatio criminis de cognição mediata. Será delatio criminis de cognição imediata? Aí nós voltamos para os conceitos já trabalhados. Quando esse terceiro leva ao conhecimento do delegado, mas durante a sua atividade rotineira, de modo informal, ele leva o conhecimento ao delegado, o conhecimento do crime. Ela será de cognição mediata quando esse terceiro passar por um expediente escrito. De modo formal, ele provoca o delegado a instaurar um procedimento. Aqui eu preciso de estar diante de um crime de ação penal pública incondicionada. Um fato sujeito à ação penal pública incondicionada. Porque, veja, quando o terceiro provoca o delegado, quando o terceiro encaminha um expediente escrito ao delegado, o delegado já pode instaurar o inquérito, porque o fato é punível por meio de ação penal pública incondicionada. Tranquilo, meus amigos? Não deixem de ler o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Para nós terminarmos este bloco, eu vou falar das formas de instauração do inquérito policial. Nós vamos trabalhar as formas de instauração do inquérito policial
E são 5 formas de instauração do inquérito policial. Olha que bacana e que lógico essa construção. O delegado ele pode instaurar o inquérito por meio de portaria ou APFD. Esses são os atos formais que o delegado pode utilizar para a instauração do inquérito. Para instaurar esse inquérito, ele precisa de uma motivação. A motivação vai ser a notícia crimes. A notícia crimes nós já estudamos, nós já sabemos inclusive o que é a delatio crimes. Agora veja, como que o delegado pode instaurar este inquérito? Seja portaria, seja APFD. São 5 formas. A primeira é de ofício. Veja que se eu estiver diante de um crime punível por meio de ação penal pública incondicionada, o delegado de ofício, sem preencher nenhuma condição de procedibilidade, ele já instaura o inquérito. Imagina que o delegado tem conhecimento de um homicídio e assim que ele teve conhecimento do crime, independentemente de qualquer condição, ele instaura o inquérito. É a nossa primeira possibilidade, é a instauração do inquérito de ofício. A nossa segunda possibilidade é a instauração do inquérito por meio de provocação do ofendido. Provocação do ofendido ou do representante legal. Imagina que eu estou diante de um crime punível por meio de ação penal privada. O ofendido ele pode requerer ao delegado a instauração do inquérito policial. Ou então que eu estou diante de um crime punível por meio de ação penal pública condicionada à representação. O ofendido ou o seu representante legal, ele pode representar junto à autoridade policial para a instauração do inquérito policial. Veja, além da primeira possibilidade, do inquérito instaurado de ofício, da segunda, do inquérito instaurado por provocação do ofendido, o inquérito pode ser instaurado por provocação de terceiro. E aqui eu estou na delatio crimes, artigo 5º, parágrafo 3º. Nós já sabemos que quando o crime for de ação penal pública incondicionada, o terceiro que tem notícia do crime pode procurar a autoridade policial e levar até ele esta informação. Então, nossa terceira forma de instauração do inquérito é por meio de provocação de terceiro. A quarta forma é a requisição da autoridade competente. Por exemplo, crimes contra a honra do presidente da República. O ministro da Justiça pode requisitar a instauração de inquérito policial. Se eu estiver diante de crime de ação penal pública condicionada ou incondicionada, caso haja representação lá no Ministério Público, diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação, o Ministério Público pode requisitar a instauração do inquérito policial. O CPP também prevê a possibilidade do juiz requisitar a instauração do inquérito, mas essa possibilidade do juiz requisitar, ela é criticada pela doutrina por violar o sistema acusatório, por colocar em xeque a imparcialidade do julgador. E a quinta e última hipótese de instauração do inquérito policial é quando o sujeito estiver em uma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal e o juiz instaura o inquérito policial por meio do auto de prisão em flagrante delito, que é o APFD. Eu quero que vocês dêem uma olhada no artigo 302 do CPP. Quando o sujeito está cometendo crime, acaba de cometer, ou é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor do crime, ou quando ele é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor do crime. Então olha que bacana. Quais são as 5 formas de eu instaurar um inquérito policial? De ofício, provocação do ofendido, provocação de terceiro, requisição da autoridade competente e por meio de APFD. Com isso, vocês já sabem quase tudo de inquérito, galera, porque eu posso instaurar o meu inquérito por meio de portaria ou APFD, vocês sabem a diferença. O motivo pode ser a notícia crimes de cognição imediata, mediata ou coercitiva. Nós sabemos que a delatio crimes é uma modalidade de notícia crimes e o delegado de polícia ele pode atuar, então, de ofício, por provocação do ofendido, provocação de terceiro, requisição da autoridade competente, ou então se o sujeito estiver em uma das condições do artigo 302 do CPP, que é a prisão em flagrante. Tranquilo? Volta agora. Voltamos, galera, e veja como a partir de agora tudo vai começar a fazer sentido. Tudo vai ficar bem mais claro quando eu falar com vocês que o que eu estou trabalhando aqui no inquérito policial é a elucidação do crime.
eu estou visando a colheita de elementos de autoria e materialidade para apurar o fato criminoso. E nós sabemos que eu tenho aí 5 formas de instauração do inquérito policial. Vou repetir novamente: de ofício, por provocação do ofendido, por provocação de terceiro, requisição da autoridade competente ou pelo APFD, uma das hipóteses do artigo 302 do CPP. Por que eu repeti tudo que eu falei no bloco anterior? Para que vocês entendam o que significa as condições específicas de procedibilidade para a instauração do inquérito policial. Para que vocês entendam como é simples, depois que eu analiso dessa forma, a gente explicar quais são as condições específicas de procedibilidade para a instauração do inquérito policial. Vamos lá. A segunda forma de instauração do inquérito que eu falei com vocês foi por provocação do ofendido. Não foi isso? Aí vocês me perguntam, Gerson, quando é que o ofendido vai poder provocar a autoridade policial a instaurar o inquérito policial? O ofendido ou o representante legal do ofendido? Aí eu respondo, galera, o seguinte: se eu estiver diante de uma ação penal de iniciativa privada, ou seja, de um fato criminoso que lá na frente pode ser processado por meio de ação penal de iniciativa privada, o delegado ele só vai poder instaurar o inquérito se a vítima representar. Então veja, sem a representação no crime de ação penal privada, o delegado de polícia não pode instaurar o inquérito policial. Daí porque a representação é uma condição específica de procedibilidade. Pessoal, perdão, no crime de ação penal privada é o requerimento. Troquei aqui para ver se vocês estão atentos. Então vamos lá, vou repetir. Se eu estiver diante de um crime de ação penal privada, o delegado de polícia ele só pode agir se a vítima requerer. Ação penal privada, a vítima precisa requerer. Na representação, o próprio nome nos ajuda, é se eu estiver diante de um crime que é punível por meio de ação penal pública condicionada à representação. Se eu estiver falando de um crime que é punível por meio de ação penal pública condicionada à representação, o delegado de polícia só vai poder instaurar o inquérito policial se tiver a representação do ofendido ou de seu representante legal. Então veja, quando eu digo que o delegado pode instaurar o inquérito por meio da provocação do ofendido, eu tenho 2 condições específicas de procedibilidade. Se a ação for penal privada, se o crime for punível por meio de ação penal privada, o delegado só pode instaurar o inquérito se tiver requerimento da vítima ou do seu representante legal. Se for de ação penal pública condicionada à representação, o delegado precisa da representação. Mas é possível também crimes onde o delegado só pode instaurar o inquérito se tiver a requisição da autoridade competente, como, por exemplo, a requisição do ministro da Justiça nos casos de crime contra a honra do presidente da República. Neste caso, a requisição ela é uma condição específica de procedibilidade. Lembrando que o Ministério Público também pode requisitar a instauração de inquérito e o juiz, de acordo com o CPP, também pode, mas isso é criticado pela doutrina por ser considerado inconstitucional por violar o sistema acusatório. E aí eu pergunto, não só como condições específicas de procedibilidade, porque eu acho que isso aqui está claro, mas qual a diferença de requisição para representação e requerimento, para que não haja erro disso em prova? Jamais. Requisição, galera. Primeiro, a gente não vai confundir requisição com ordem, tá? Requisição é imposição de um mandamento legal. A autoridade requisitante, ela faz a requisição deve ser cumprida não por obedecer interesses subjetivos do requisitante. A requisição deve ser cumprida por ser um mandamento legal. Tá? Não é ordem porque não há hierarquia entre as carreiras jurídicas de Estado, é a imposição de um mandamento legal. Por isso que a requisição deve ser cumprida. Agora veja, se a requisição ela for manifestamente ilegal, o delegado não deve cumprir. Se o delegado de polícia cumprir uma requisição manifestamente ilegal, ele passa a responder como autoridade coatora juntamente com a requisitante. Então, requisição é isso. Requisição é um mandamento que o delegado deve cumprir por imposição legal. Veja,
Se não houver ilegalidade, o ministro da Justiça requisita a instauração de inquérito policial por crime contra a honra do presidente da República, o delegado deve cumprir porque a lei assim prevê. Assim como se o Ministério Público teve notícia de um crime de ação penal pública e incondicionada e requisita a instauração do inquérito porque o delegado ainda não tinha esse conhecimento, ainda não tinha instaurado, o delegado é obrigado a cumprir, não por haver hierarquia, mas por ser uma possibilidade legal de estar dentro do nosso sistema processual penal. Tranquilo? Isso é requisição. E a representação? A representação, ela funciona como uma espécie de recomendação, de sugestão, ou até mesmo de autorização para que a autoridade policial haja. Então veja, quando a vítima ela procura o delegado de polícia e representa em relação ao crime que é punível por meio de ação penal pública condicionada à representação, o que eu tenho aí é uma autorização para que o delegado haja. Mas o delegado de polícia, por exemplo, ele pode representar por uma medida cautelar, por exemplo, por uma prisão. Quando o delegado de polícia representa, é essa mesma ideia, é uma sugestão. Ele está representando, indicando a necessidade, apontando essa sugestão. Então, a representação, o solicitante expõe os fatos e no final sugere uma medida. O requerimento, o sujeito ele faz um pedido. No requerimento tem-se um pedido e o requerimento pode ser deferido ou indeferido. Então veja, a vítima ela requer a instauração do inquérito nos crimes de ação penal privada, o delegado pode deferir ou indeferir. Se o delegado indeferir, ele tem que indeferir motivando, justificando. E contra o indeferimento do pedido de instauração de inquérito, cabe recurso ao chefe de polícia. Tranquilo? De acordo com o CPP, o recurso cabível é ao chefe de polícia. Com isso, nós já entendemos as condições específicas de procedibilidade. Vamos estudar as características do inquérito policial. Algumas características importantes do inquérito policial. A primeira é um procedimento inquisitivo, um procedimento inquisitorial. Já conversamos que este inquisitivo não significa arbitrário. É um inquisitivo constitucional, um inquisitivo que busca a verdade possível, mas que também funciona como garantidor de direitos. Só que no inquérito policial, galera, não obstante eu ter a participação do advogado efetivada, tanto pela súmula 14 do STF, súmula vinculante 14, como também pelo Estatuto da OAB, eu não tenho aqui contraditório, não tenho ampla defesa, pelo menos nos termos que ocorrem no processo judicial. Então, por essa falta de contraditório, de ampla defesa, o procedimento ele tem natureza inquisitorial. Uma das características do inquérito é um procedimento inquisitivo. A segunda característica do inquérito policial é que é um procedimento informativo. O inquérito policial é um procedimento administrativo informativo. Informativo por quê? Porque ele vai ofertar elementos informativos de autoria e de materialidade do crime. No inquérito policial eu vou ter essas informações acerca da autoria e da materialidade do fato criminoso. O caderno informativo ele vai trazer essas informações, daí porque o inquérito policial possui também a característica de ser uma peça informativa, porque com base nesses elementos de autoria e materialidade, o autor da ação penal pode ter a justa causa para fazer a sua inicial acusatória. Veja que o autor da ação penal ele vai provocar o Poder Judiciário. Uma das possibilidades é com base nessa justa causa formada pelos elementos informativos do inquérito policial. Terceira característica, o inquérito policial é um procedimento sigiloso, essencialmente sigiloso. Veja que o sigilo do inquérito policial ele tem duas funções. O sigilo do inquérito policial, primeiro, ele visa garantir a eficácia da investigação. Eu preciso garantir a eficácia da investigação, garantir que em sigilo eu vou conseguir ter sucesso daquela medida que eu estou adotando, como por exemplo a interceptação telefônica. Mas ao mesmo tempo eu preciso assegurar direitos fundamentais do indiciado ou do investigado, como por exemplo a imagem. Então o sigilo ele traz aí por si só essas duas características, que é garantir a eficácia da investigação e garantir direitos fundamentais do investigado, do indiciado. Mas este assunto não pode ser abordado sem nós dividirmos o sigilo em sigilo externo e sigilo interno.
Pelo seguinte, galera, o sigilo externo é aquele sigilo dirigido aos sujeitos que não tem nada a ver com a investigação. Os sujeitos alheios à investigação, como por exemplo a mídia. Então, quando eu falo no sigilo externo, eu estou buscando aqui proteger a imagem do investigado, proteger direitos fundamentais do investigado contra a sua exposição indevida. Obviamente, quando o direito coletivo falar mais alto, aí o delegado de polícia pode autorizar a quebra do sigilo externo. Ou até mesmo quando a eficácia da investigação pedir que haja informação do que está sendo investigado, até para que se ajude na apuração do crime. O sigilo externo pode... Vamos embora, meus amigos. Enquanto o sigilo externo é dirigido às pessoas estranhas à investigação, como por exemplo a mídia, para proteger tanto os direitos da personalidade do investigado, como também para evitar aquelas situações em que a publicidade pode prejudicar as investigações, o sigilo interno é dirigido às pessoas interessadas no procedimento. É dirigido às pessoas que têm alguma relação com o procedimento investigativo. É dirigido aos sujeitos do procedimento investigativo do inquérito policial. Agora nós precisamos ter um cuidado. O sigilo interno, dirigido às pessoas relacionadas com a investigação, ele não se aplica nem ao juiz, nem ao membro do Ministério Público. Em relação ao advogado, em relação à defesa do investigado, nós temos o sigilo interno parcial. O que significa o sigilo interno parcial? É direito do advogado, é prerrogativa do advogado, do investigado, ter acesso aos elementos investigativos já concluídos e já documentados nos autos. Se houver alguma diligência ainda em andamento, alguma diligência ainda não concluída, o delegado pode declarar o sigilo interno e a defesa não ter acesso. Este já era o conteúdo da súmula vinculante 14. Esse entendimento em 2016 foi revigorado pelo Estatuto do AB, que foi alterado em 2016, no sentido de garantir ao advogado o que é louvável, o que é bastante razoável ao Estado Democrático de Direito, a uma investigação em consonância com o Estado Democrático de Direito, a participação da defesa no inquérito policial, a participação cada vez mais crescente da defesa no inquérito policial. Contudo, existe este limite. A defesa só tem acesso aos documentos já concluídos, às investigações já concluídas e documentadas nos autos. Essa é a diferença do sigilo externo para o sigilo interno. Sigilo externo, pessoas alheias à investigação, como por exemplo a mídia. Sigilo interno, as pessoas relacionadas à investigação, lembrando que em relação à defesa vige o sigilo interno parcial. E de acordo com o artigo 20 do Código de Processo Penal, cabe ao delegado de polícia assegurar o sigilo necessário à eficácia da investigação, no sentido de ter eficiência na elucidação do crime. Então, o delegado de polícia, diante de diligências ainda não concluídas, onde o delegado de polícia, pelo seu convencimento, entender que se der publicidade àqueles fatos, atrapalhará a investigação, atrapalhará a eficácia da medida, ele pode decretar, com base no artigo 20 do Código de Processo Penal, o sigilo do inquérito policial. Então essa foi a terceira característica do nosso inquérito policial. E vamos adiante. Esqueçam o cansaço, esqueçam o estresse. Nós estamos completamente descansados, galera. Aqui é sangue nos olhos. Vamos continuar. A nossa quarta característica do inquérito policial é um procedimento escrito. Está aqui no artigo 9º do Código de Processo Penal, que as peças do inquérito serão reduzidas a termo, serão documentadas por escrito e assinadas pelo delegado de polícia. Em relação a essa característica de ser um procedimento escrito, com base no artigo 9º do Código de Processo Penal, a gente precisa estar atento a uma modificação que houve em 2008, incluindo o artigo 405, parágrafo 1º, no Código de Processo Penal. Então veja, de acordo com o artigo 405, parágrafo 1º do CPP, não obstante o inquérito ter por característica ser um procedimento escrito, é possível o registro dos atos por meios audiovisuais ou similares.
Então tenham sempre em mente essa observação do artigo 405, parágrafo 1º do CPP, que permite o registro dos atos realizados ao longo do inquérito policial por meios audiovisuais, como, por exemplo, a filmagem de um depoimento, a filmagem de um interrogatório, a gravação em áudio também. Tranquilo? Beleza? Vamos para a nossa próxima característica, que o inquérito policial é um procedimento indisponível. Meus amigos, vocês estão lembrados que eu falei que o CPP, no âmbito da Polícia Judiciária, ele traz 2 procedimentos investigativos. Eu falei de 3 quando eu dividi, mas um é o TCO, não está no CPP, está no artigo 69 da Lei 9.099 de 95. O CPP traz 2 procedimentos: o inquérito policial e aquele procedimento de verificação preliminar de informação, que é quando o delegado ainda não tem o convencimento formado, que é caso de instaurar inquérito, ele instaura um procedimento preliminar para colher mais informações e aí, estando convicto que precisa investigar aquele fato, ele instaura o inquérito. O que é que isso tem a ver com o fato do nosso procedimento ser indisponível? Porque uma vez instaurado o inquérito policial, ele não pode ser arquivado pelo delegado de polícia. Uma vez instaurado o inquérito policial, mesmo que o delegado conclua não existir o crime, mesmo que o delegado conclua não existir a materialidade do crime, ou em existindo a materialidade do crime, ele conclua de que aquele investigado, de que aquele suspeito não é o autor do crime, mesmo assim o inquérito precisa ser concluído e remetido à justiça. Mesmo que vá sem o indiciamento, que vá com sugestão de arquivamento, mas o inquérito não pode ser arquivado na delegacia de polícia. Daí porque dizemos que ele tem por característica ser indisponível. O delegado ele pode sugerir o arquivamento. Agora veja, a atribuição de requerer o arquivamento do inquérito policial, ela é do autor da ação penal, ela é do Ministério Público. É o Ministério Público quem pode requerer o arquivamento e ele requer ao juiz, e a atribuição de decretar o arquivamento do inquérito policial é do magistrado com base no requerimento do Ministério Público. Tranquilo? Não há de se falar em inquérito arquivado na delegacia. Uma vez instaurado, tem que ser tramitado, concluído e encaminhado à justiça. Meus amigos, a próxima característica é que o inquérito policial é um procedimento prescindível, é um procedimento dispensável. Isso daqui é uma característica excepcional porque, na maioria das vezes, a ação penal ela é instruída, a denúncia é acompanhada do inquérito policial, mas se o titular da ação penal tiver os elementos de autoria e materialidade por outros meios que não seja o inquérito policial, isso não impede com que ele ofereça a denúncia. Então veja, é possível o oferecimento da denúncia sem o inquérito policial, com base em outros meios de colheitas de elementos de materialidade e autoria do crime. Daí porque, não obstante ser excepcional, em regra não é isso que acontece, mas o inquérito tem por característica ser um procedimento dispensável, pelo fato de ser possível denúncia sem inquérito. Denúncia, eu digo aqui, a inicial acusatória do Ministério Público. Tranquilo, amigos? Beleza? Nossa próxima característica diz que o inquérito policial é um procedimento sistemático, organizado de forma lógica, de forma cronológica. Eu quero aqui, com o inquérito policial, fazer a reconstrução do crime, ver a dinâmica dos fatos, as circunstâncias do fato. Eu quero fazer essa reconstrução para eu demonstrar se o crime existiu, como existiu, quais foram as circunstâncias, a dinâmica do fato e quem é o autor daquele fato criminoso. Daí porque falamos que ele tem por característica ser um procedimento sistemático. E nossa última característica trabalhada aqui é o inquérito policial como um procedimento unidirecional. Galera, eu vou riscar aqui porque essa característica do inquérito policial ser um procedimento unidirecional é no sentido de que toda essa investigação tem como finalidade unicamente servir de base para o Ministério Público oferecer ou não oferecer a denúncia, servir de base para a acusação. Mas diante do conceito que nós trabalhamos,
Diante da noção de um procedimento assecuratório que visa garantir direito, o inquérito policial como um direito fundamental do cidadão de ser investigado, sim, porque por meio da investigação ele pode demonstrar a sua versão dos fatos e até mesmo a sua inocência. Nós falamos que o inquérito policial ele é dirigido ao autor da ação penal, à acusação, mas ele também serve para a defesa. O inquérito policial também tem o condão de ser utilizado pela defesa, tanto que o próprio Estatuto da OAB, alterado em 2016, traz a participação do advogado como prerrogativa, a participação do advogado no inquérito policial. E também nós falamos aqui que os elementos colacionados no inquérito policial, eles servem também para justificar eventual medida restritiva de direito. Daí porque nós entendemos que essa característica do inquérito policial ser unidirecional, ela está superada. E nesse sentido, o professor André Nicoliti, no seu livro de processo penal, ele fala expressamente que já adotou essa característica, mas que abandonou essa característica pelo fato do inquérito policial como um procedimento assecuratório que visa, sim, buscar os elementos de autoria e materialidade do crime, que visa, sim, buscar meios de punir o criminoso, mas que tem o condão de salvaguardar o status de liberdade do inocente. Então ele serve à acusação, ele serve à defesa, ele serve a fundamentar medidas restritivas de direito. Lembra do princípio do delegado natural? Que não obstante o Supremo ainda não reconhecer, a doutrina já trabalha. Visa aí fortalecer o sistema acusatório, garantindo inclusive a imparcialidade do julgador. Essa é a nossa última característica do inquérito policial como um procedimento unidirecional. Meus amigos, vou encerrar esse bloco e a gente volta agora para finalizar. Pronto, meus amigos, diante de todo o tema abordado, diante de tudo que estamos conversando aqui durante aí no percorrer desta aula de hoje, deu para nós amadurecermos a ideia de que o inquérito policial é um procedimento inquisitivo. Ele é inquisitivo porque não tem contraditório, não tem ampla defesa, nos termos que eu preciso ter do devido processo legal assegurado lá no processo judicial após o recebimento da inicial acusatória. Mas também nós percebemos que em alguma medida, de acordo com o texto constitucional, com o Estatuto da OAB, com a jurisprudência do Supremo, é cada vez mais crescente a participação da defesa no inquérito policial. Eu tenho o inquérito policial como um instrumento a ser utilizado também pela defesa. Eu tenho o inquérito policial que eu não posso falar em um procedimento arbitrário, como já foi considerado um dia, mas eu tenho um procedimento que eu busco a verdade possível. Eu busco a reconstrução da verdade possível. Acabamos de falar aqui na característica do procedimento sistemático. Então, nós precisamos combinar um ponto interessante aqui. O inquérito policial, não obstante ser um procedimento inquisitivo, ele não é um procedimento arbitrário. Eu preciso equilibrar, eu preciso balancear a necessidade de eu garantir uma investigação eficaz, de eu garantir uma investigação capaz de entregar à justiça os elementos de materialidade e autoria para que o autor do crime seja rigorosamente punido. Eu preciso garantir este procedimento que muitas vezes, através da reserva de jurisdição, porque o delegado precisa representar por essas medidas, irá restringir direitos fundamentais do investigado. Mas ao mesmo tempo eu não posso fazer isso arbitrariamente. Ao mesmo tempo, até quando eu estiver suspendendo direitos fundamentais, porque nós sabemos que os direitos fundamentais não são absolutos, e muitas vezes no inquérito, em nome de outros direitos maiores, ele deverá ser suspenso ou haver um sopesamento ali naquele caso episódico. Tudo isso me permite falar que eu tenho que fazer essas medidas com base no Estado de Direito. Eu tenho que fazer essas medidas nos estritos limites legais e constitucionais. Então eu tenho que equilibrar um procedimento eficiente, eficaz, mas não arbitrário. Um procedimento que seja assecuratório, que seja garantidor de direito, conforme falamos aqui. Daí passamos a desenvolver a natureza inquisitivo-constitucional do inquérito policial. Isso daqui, galera, significa que não é um inquisitivo medieval, que não é um inquisitivo arbitrário.
onde a confissão era a rainha das provas, onde o investigado era mero objeto da investigação. Aqui o sujeito já aparece como titular de direitos. Tranquilo? Beleza? Então passamos para o próximo ponto, o indiciamento. Veja, quando as investigações se iniciam, o sujeito que está sendo investigado, normalmente ele surge como um mero suspeito. As informações iniciais, salvo quando é o flagrante, que as informações já chegam de forma mais substancial, mas normalmente as informações iniciais eles dão conta que eu tenho um mero suspeito daquele fato criminoso. Ao longo da investigação ou à conclusão da investigação, muitas vezes isso ocorre somente no final da investigação, o delegado de polícia já tem elementos sólidos, capazes de indicar fortes indícios no sentido de que o crime aconteceu e de que aquele suspeito realmente foi o autor do crime. Com base nessa convicção, baseado em elementos técnicos jurídicos, com base na sua fundamentação, o delegado de polícia vai proceder ao indiciamento do investigado. Então, o indiciamento é um ato administrativo, deve ser fundamentado, onde o delegado decreta que aquele mero suspeito, ele passa a ser ali, ter fortes indícios de que é o autor do fato criminoso. Geralmente o indiciamento, não obstante poder ocorrer em qualquer fase do inquérito policial, geralmente é um ato que ocorre no final do inquérito, na conclusão do inquérito policial, e vai para a justiça, porque o destinatário do inquérito policial é a justiça, e vai para a justiça com o indiciamento ou não. Em relação ao indiciamento, tem alguns artigos da Lei 12.830 que eu preciso citar para vocês, para que esse estudo fique um estudo completo, um estudo interessante. Então veja, quando eu falo em indiciamento, eu tenho o artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830, que diz que o indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia. O fato do indiciamento ser um ato privativo do delegado de polícia significa que somente o delegado, com base no seu entendimento técnico-jurídico, fundamentando, motivando a decisão, pode indiciar ou não. Não é cabível falar em requisição de indiciamento. O próprio Supremo tem entendimento no sentido de que o Ministério Público não pode requisitar o indiciamento. É claro que o indiciamento ou não indiciamento por parte do delegado não vincula o MP. O MP pode ter um entendimento diverso e aí denunciar ou não denunciar. O que o MP não pode é requisitar o indiciamento, que conforme eu estou lendo aqui no artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830, é um ato privativo do delegado de polícia e deve se dar por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar, estou terminando a leitura do parágrafo 6º, deverá indicar a autoria, a materialidade e as suas circunstâncias. O delegado demonstra no indiciamento que o crime existiu, como foi esse crime e quem foi o autor do crime. Tranquilo, galera? Beleza? Então isso é o que eu tinha para falar acerca do indiciamento. O julgado do Supremo que eu citei, ele está citado aqui, foi feita referência dele no nosso material. Então vamos seguir o nosso estudo, vamos seguir o que falta aqui da nossa apostila para nós concluirmos. Arquivamento do inquérito policial. Então veja, ocorreu todas as diligências, a reconstrução do fato foi realizada através do inquérito policial. Ao final, o delegado concluiu pelo indiciamento ou pelo não indiciamento. O delegado verificou se o crime existiu, se não existiu, se existe indícios de autoria, se existem indícios do suposto autor do crime, e remete este procedimento para a justiça. Nós falamos que o procedimento ele é indisponível, ele não pode ser arquivado na delegacia de polícia. Somente o Ministério Público pode requerer e quem faz o arquivamento é o juiz. Mas eu não posso passar deste assunto sem fazer uma observação sobre o arquivamento implícito do inquérito policial. Arquivamento implícito do inquérito policial. O que seria este arquivamento implícito? Galera, o arquivamento implícito é o seguinte:
Imagina que o delegado investigou 2 fatos. Ou então que o delegado investigou 2 ou mais pessoas. E no relatório, no indiciamento, foi indiciado 2 ou mais pessoas, ou então versava mais de um crime. Imagina aí um crime conexo com outro. O Ministério Público, ao denunciar, ele deixa de denunciar um dos sujeitos indiciados e não fundamenta, não diz nada, é omisso. Porque ele pode deixar de denunciar e fundamentar. Mas neste caso do arquivamento implícito, o Ministério Público deixa de denunciar e não se manifesta. E o juiz, ao receber a denúncia, nada diz. O juiz não aplica o artigo 28 do CPP, que é devolver o procedimento para que ele se manifeste, ou então para que o procurador se manifeste. Não aplica o artigo 28 do Código de Processo Penal. Neste caso, o juiz recebe a denúncia com aquela omissão. Então veja que um dos sujeitos que foi investigado, ele não foi denunciado e não houve nenhum controle por parte desta não denúncia. O juiz não se manifestou, o juiz não provocou o Procurador-Geral de Justiça para se manifestar, há um arquivamento implícito em relação a um dos investigados. Ou então imagine que esse arquivamento implícito não seja em relação a um dos investigados, seja em relação a um dos fatos investigados. A polícia investigou 2 fatos, imagine que há 2 fatos conexos, como por exemplo o homicídio mais a ocultação de cadáver. Na hora de denunciar, o Ministério Público denuncia por apenas um fato, não diz nada em relação ao outro, o juiz recebe a denúncia sem se manifestar, sem aplicar o artigo 28 do CPP. Neste caso aí, vai haver o arquivamento implícito em relação a um dos fatos investigados. Daí porque o arquivamento implícito ele pode ser objetivo ou subjetivo. Objetivo, quando deixa de se manifestar, o Ministério Público deixa de se manifestar sobre um dos fatos investigados, e subjetivo, quando o Ministério Público deixa de manifestar, deixa de denunciar um dos sujeitos investigados. E o juiz não aplica o artigo 28 do CPP. O juiz não exerce o controle daquela omissão feita na denúncia pelo Ministério Público. Tranquilo? Essa é a nossa noção de arquivamento implícito do inquérito policial. Para nós finalizarmos, eu trouxe o entendimento aqui no nosso material do professor André Nicoliti sobre a investigação pelo Ministério Público. Este tema eu vou deixar para a leitura de vocês. O que eu preciso falar é que atualmente o Supremo admite a investigação pelo Ministério Público, é uma investigação subsidiária, não pode haver investigação dupla, não pode haver investigação simultânea, porque o sujeito não pode ser investigado 2 vezes pelo mesmo fato. Mas o que importa para a prova de vocês é que o Supremo admite sim a investigação pelo Ministério Público. E a discussão acerca dessa possibilidade, desse entendimento do Supremo, no meu entendimento, ela está muito bem explicada pelo professor André Nicoliti em seu Manual de Processo Penal. Ele traz um posicionamento muito interessante. Agora eu só observo para que vocês não adotem este entendimento em prova do Ministério Público, e essa discussão não é para prova objetiva. Essa discussão é muito interessante para uma eventual prova dissertativa ou prova oral. Porque em relação à prova objetiva, temos o entendimento do Supremo, não obstante ser uma investigação subsidiária, uma investigação no caso de haver aí omissão por parte da polícia, mas o Supremo entende que o Ministério Público pode investigar. Então, neste ponto, eu trouxe o texto no nosso material para que vocês procedam à leitura. Não deixe de fazer a leitura deste material. Para nós finalizarmos, eu preciso falar da identificação criminal, já caminhando para o final, falarmos da identificação criminal. O que eu preciso que vocês leiam aí são os artigos 2º e 5º, principalmente os artigos 2º e 5º da Lei 12.037 de 2009. Veja, a identificação civil se dá mediante um documento reconhecido por lei. Identidade, CPF, passaporte. Esses documentos estão listados no artigo 2º da lei. Então, o sujeito ele pode se identificar civilmente com base em um documento reconhecido por lei. Os documentos listados no artigo 2º da Lei 12.037 de 2009. O que acontece é,
não pode haver, por regra, a identificação criminal do sujeito civilmente identificado. Então, se o sujeito é civilmente identificado, por regra, eu não vou poder fazer a identificação criminal dele. Isso pelo histórico estigmatizante da identificação criminal. A identificação de criminal é feita basicamente aí pelo meio datiloscópico, ou seja, colher as digitais dos sujeitos, o famoso tocar piano. Então é isso, galera. O civilmente identificado só poderá ser criminalmente identificado nas hipóteses legais. Tá ok? Tanto a norma constitucional como a norma infraconstitucional, tentando evitar e visando, melhor dizendo, evitar o histórico estigmatizante da identificação criminal, do processo principalmente datiloscópico. Eu venho aí tendo a identificação criminal como exceção. O civilmente identificado, em regra, salvo se a lei autorizar, não será identificado criminalmente. Nesse sentido, nós vamos analisar aí tanto o artigo 2º como o artigo 5º da Lei 12.037 de 2009. Tranquilo? Beleza? Para a gente finalizar, agora sim, para a gente finalizar, eu sei que hoje nós somos muito extensos, mas é muito tema bacana, muito ponto importante que eventualmente pode cair na prova, e aí a minha angústia para trabalhar o máximo possível não deixou eu ser breve hoje. Então vamos lá, para agora sim a gente realmente terminar. Tramitação direta do inquérito policial. Galera, é o seguinte, tudo isso que nós trabalhamos acerca do inquérito policial, o inquérito policial desenvolvido pela Polícia Judiciária, o principal elemento de investigação, o principal instrumento, melhor dizendo, de investigação, que visa buscar os elementos de autoria e materialidade do crime, que visa elucidar o crime, no final deve ser concluído e remetido à Justiça. O inquérito deve ser concluído, remetido à Justiça, com o indiciamento ou não indiciamento do sujeito. O indiciamento nós sabemos que é a conclusão do delegado acerca das circunstâncias do crime, da materialidade, se realmente existiu o crime, do suposto autor do crime. Ou seja, é no indiciamento que eu vou ter esses indícios. O inquérito foi concluído, deve ser remetido à Justiça. Isso é o que diz o Código de Processo Penal. E aí, em se tratando de crime punível por meio processado, por meio de ação penal pública, o magistrado vai abrir vista ao Ministério Público e o Ministério Público, entender havendo justa causa, vai denunciar ou pedir o arquivamento do inquérito policial. O que ocorre? Haveria aí, em tese, uma situação burocrática. A polícia, o delegado, encaminha o inquérito para o judiciário depois abre vista ao Ministério Público, que, entendendo haver justa causa, vai fazer a denúncia, ou seja, vai encaminhar novamente ao judiciário. A ideia da tramitação direta, o CPP não prevê essa tramitação direta. A ideia da tramitação direta é, ao invés do inquérito ir ao judiciário, para o judiciário abrir vista ao MP, o inquérito ele já vai diretamente ao Ministério Público. E se precisar haver alguma requisição de novas diligências, que é possível o Ministério Público requisitar novas diligências, ele volta diretamente à polícia, sem precisar passar pelo Poder Judiciário. Salvo se for os casos de urgência onde o Poder Judiciário precisa se manifestar. Bom, alguns estados isso já é uma realidade, como por exemplo o estado da Bahia, salvo engano, já há essa tramitação direta por meio de acordo, por meio de atos administrativos entre o Poder Judiciário, a Polícia e o Ministério Público. Aqui em Minas Gerais está indo um projeto piloto através de um ato administrativo envolvendo a Polícia Civil, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. A comarca onde eu atuo, por exemplo, é uma comarca onde já está com essa tramitação direta. Ao invés de encaminhar para o Judiciário, já encaminha diretamente para o Ministério Público. Veja que o CPP não prevê essa possibilidade.
essa espécie de acordo, essa espécie de ato administrativo, de resolução conjunta entre esses órgãos, é para evitar a burocracia e visar a tramitação mais célere entre os órgãos da persecução penal. Particularmente eu não vejo nenhum obstáculo, particularmente eu vejo até como um aspecto favorável. Ocorre que a doutrina que critica essa tramitação direta, e aqui eu trago o entendimento do professor André Nicoliti, é que essa tramitação ela não permite o controle judicial sobre a razoável duração do inquérito policial. Essa tramitação direta entre a polícia e o Ministério Público acaba tirando a fiscalização, acaba tirando o controle que deveria ser feito pelo Poder Judiciário. E realmente isso inevitavelmente acontecerá. Realmente o Judiciário acaba não tendo o controle dos prazos, acaba não tendo o controle do que está acontecendo com o inquérito, salvo se houver alguma medida de urgência, alguma representação onde o juiz deva se manifestar. Então, em alguns estados já é realidade. No estado de Minas Gerais há um projeto piloto tentando implantar nas comarcas essa tramitação direta. Particularmente eu não vejo um ponto negativo tão substancial, visto que desde que haja aí um bom trato entre todas as autoridades, o que visa aí é a celeridade. Agora a crítica é pertinente. Deve-se ter muito cuidado nessa crítica porque ela é pertinente. Eu aqui acabo não tendo o controle judicial, principalmente em relação à duração razoável do inquérito, principalmente em relação aos prazos. Tranquilo, minha galera? Era isso que eu tinha basicamente para trabalhar acerca do inquérito policial. Espero ter ajudado, espero ter trazido aí diversas contribuições para o estudo. Eu acredito, eu reputo que esse nosso material está bem completo. Desejo bom estudo a vocês. Não deixem de ver aí o material jurisprudencial que está colacionado. Não deixem de resolver as questões para ver se o estudo está bacana. Desejo sorte, sigam aí firmes e até a nossa próxima aula. Grande abraço, galera!